Olá, professora. Olá, colegas. Esse é o seminário de Biologia Evolutiva e nós ficamos com evolução de peixes e anfíbios. O meu grupo é composto por Cassiélia, Eliene, eu, Gláucia, Kellen, Márcia e Vitória. A origem dos peixes. Os primeiros seres vivos teriam surgido em meio aquático, evoluído e só mais tarde ganhando a terra como habitat. Estima-se que os primeiros tipos de peixes surgiram ainda na era pré-cambriana, há mais de 500 milhões de anos, e eram muito mais primitivos e ficariam conhecidos como ostracodermas. Os ostracodermas não possuíam mandíbulas, seu corpo era coberto por placas ósseas. Eles habitaram os oceanos por um período de tempo relativamente curto, até o final da era Devoniana, há mais ou menos 350 milhões de anos, quando foram extintos, e considera-se que eles pertenceram à classe Agnatha, ou Cyclotomata, com representantes que sobreviveram até hoje. As principais características dessa classe são ausência de mandíbula, corpo alongado com abertura nasal, poucos registros fósseis, pode ser parasitas de água doce, como no caso das lampreias, podem ser cavadores marinhos, como o peixe-bruxa, que faz sua toca em sedimentos lamosos e se alimentam de materiais em decomposição. Aí a gente tem uma foto, Os conodontes. Os primeiros fósseis completos foram encontrados no final do século XX. Foram os primeiros a ter brânquias para respiração, ainda que muito rudimentares. Alguns se alimentavam por filtração, no entanto, outro grupo dentro deles já tinham estruturas utilizadas na captura das presas. Eram caracterizados pelos olhos grandes e corpo alongado. Eram mais evoluídos estruturalmente do que os ciclostomados, que existem hoje como a lampreia. Aí nós temos aqui uma imagem, E a partir do período siluriano, ocorrido há cerca de 440 milhões de anos, começou a diversificação dos peixes, como o surgimento de novas espécies mais evoluídas e semelhantes com os que encontramos nos dias de hoje. Nesse momento, o destaque vai para duas classes principais, os condrictes e os osteictes. Condrictes é a classe que corresponde aos chamados peixes cartilaginosos, porque tanto a mandíbula superior quanto a inferior são formados por cartilagem, assim como todo o esqueleto. Pertence ao grupo dos vertebrados gnastostomados, porque possuem boca com mandíbula. O primeiro condricte que existiram ainda não tinha mandíbula, mas uma boca em forma de ventosa. O aparecimento dessa estrutura foi um grande passo evolutivo, porque facilitou a captação de presas. Possui o crânio e vértebras e todo o restante do esqueleto bem desenvolvido. Respiram quando a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai pelas fendas braquiais. Classes dos condrictes. Aí é dividido por duas, Olecephalos, como exemplo, tem as quimeras, que habitam águas oceânicas profundas e de temperatura baixa, tem olhos grandes e cerca de 1 metro de comprimento. E a outra é Elasmobrânquios, como os tubarões e raias, que somam quase 800 espécies e podem atingir os 20 metros de comprimento. Agora nós vamos falar sobre Osteictes, que surgiu no período siluriano e abarca os chamados peixes ósseos. Seu esqueleto é osso e não cartilaginoso. O corpo de maior parte dos peixes ósseos é revestido por escamas de origem dérmica, mas alguns têm placas e outros, inclusive, não possuem revestimento algum, como é o caso do bagre. Possui o chamado
opérculo, que é uma estrutura que protege as suas brânquias. Possui um órgão chamado bexiga natatória, que tem função hidrodástica, possibilitando que o peixe permaneça em equilíbrio mesmo quando se encontra em grandes profundidades. O sistema digestivo é completo, começando na boca e terminando no ânus. Aí nós temos aqui uma imagem, né? E a origem dos anfíbios. Foram os primeiros vertebrados a conquistar a Terra, pois todas as outras formas de vida dependiam do meio aquático para a sobrevivência. Evoluíram a partir dos peixes pulmonados de nadadeiras lobadas, semelhantes aos selacantos, dando origem ao grupo dos tetrápodes, na qual inclui inclusive nós humanos. 5 espécies de peixes crossopterídeos deram origem aos anfíbios. A espécie só adquiriu a forma atual há 250 milhões de anos. O mais antigo sapo, conhecido como Vieraella hebsti, fósseis de rã foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, mas evidências biogeográficas sugerem que elas também habitaram a Antártida em uma época de clima mais quente. Alguns peixes desenvolveram pulmões primitivos para ajudá-los a respirar o ar quando estavam restritos às poças de águas pobres em oxigênio em pântanos do Devoniano. Eles também usavam suas barbatanas fortes para içar-se para fora da água, caminhar em terra seca. Suas nadadeiras ósseas evoluíram para membros e eles se tornaram os ancestrais de todos os tetrápodes, incluindo anfíbios modernos, répteis, aves e mamíferos. Apesar de ser capaz de rastejar em terra, muitos desses peixes tetrapodomorfos pré-históricos ainda passaram a maior parte do seu tempo na água. Começaram a desenvolver os pulmões, mas ainda respirava predominantemente com brânquias. Aí nós temos aqui imagens de alguns anfíbios. Desenvolveram adaptações que lhe permitiram ficar fora da água por longos períodos. Seus pulmões melhoraram e seus esqueletos tornaram-se mais pesados e mais fortes. A estrutura torácica permitiu que os músculos especializados e a respiração se fixassem, impedindo que, ao sair da água, os pulmões ficassem colabados, além de capacitar o aumento do efeito gravitacional da vida na Terra. Eles desenvolveram mãos e pés. Com 5 ou mais dígitos, a pele se tornou capaz de reter fluidos corporais e resistindo dessecação. O osso iomandibular do peixe, na região hioide, atrás das guerras, diminuíram o tamanho e se tornou o estribo no ouvido dos anfíbios, muito útil em terra firme. Os sapos, rãs e pererecas são animais de extrema importância para o equilíbrio da natureza. Eles controlam a população de insetos, mantendo esse papel ecológico e servindo de alimento para muitas espécies de répteis, aves e mamíferos. Sem os anfíbios se alimentando, os insetos não seriam possível controlar doenças como dengue, febre amarela e malária, que são transmitidas por picadas de inseto. A quantidade de pragas nas plantações de banana e outras lavouras seriam grandes. E aqui a gente tem uma frase, né, para o pessoal que joga sal no sapo, né, gente? Isso não pode. Então é isso.